E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório de um verdadeiro gigante do mercado de shoppings, o Vinci Shopping Centers, mais conhecido como VISC11. Bora entender o que está rolando com esse fundo e o que o futuro reserva para esse setor? Então vamos lá. Olha só essa imagem. Já pensou em ser dono de um pedacinho de um lugar como o BH Shopping? Para muita gente, isso aí parece coisa de outro mundo, né? Mas a realidade pode ser bem mais acessível do que parece. Pois é, a verdade é que mais de 300 mil pessoas já são, de certa forma, donas de uma fatia não só desse, mas de vários outros shoppings. E como isso é possível? Através do VISC11. E é justamente o relatório mais recente deles que vai nos dar as pistas do que está acontecendo. Ok, primeiro vamos colocar as coisas em perspectiva. É preciso entender o tamanho desse gigante, porque quando a gente fala do VISC11, a escala é tudo para sacar a força que ele tem. E o mais legal é que por trás desse fundo não tem só mega corporações não. São mais de 336 mil investidores, pessoas físicas mesmo, que juntas formam a base de tudo. É o famoso poder do coletivo em ação, sabe? Permitindo que um monte de gente entre num mercado que antes era bem restrito. E o que essa multidão de investidores tem? Bom, um portfólio com 31 shoppings. Isso é super importante porque significa que o fundo não fica refém de uma única cidade ou região. É uma rede espalhada pelo Brasil todo, o que no fim das contas traz muito mais segurança e estabilidade para o investimento. Certo, nenhum fundo de investimento opera no vácuo, né? Ele precisa olhar o cenário econômico. Então, vamos dar uma olhada em qual é a previsão do tempo que os gestores do VISC11 estão usando para tomar as decisões. Resumindo o que o relatório aponta. Os ventos parecem estar a favor. A gente está vendo uma tendência de queda nas taxas de juros, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E o que isso quer dizer? Basicamente, com juros mais baixos, investir em imóveis como shoppings fica mais interessante. É quase um sinal verde para o setor. Então, beleza, com esse cenário mais positivo de juros caindo, o que um fundo gigante como esse faz? Ora, ele vai às compras, e as últimas aquisições do VISC11 foram, digamos, bem estratégicas. Então, apresento a vocês as novas joias da coroa. O Midway Mall, lá em Natal, e uma fatia de 10% do icônico BH Shopping. São duas aquisições que não só aumentam o portfólio, mas também o potencial de gerar mais grana. E o que isso significa na prática, no bolso de quem investe? Só com a compra do Midway Mall, a expectativa já é de um acréscimo de 3 centavos por cota todo santo mês. Pode parecer pouco, mas pensa isso multiplicado por milhares de cotas. É um aumento consistente e direto na renda. Agora, falando do BH Shopping, a projeção é ainda mais forte. A estimativa é de um yield, que nada mais é que o retorno do investimento de 11,4% ao ano. Isso aqui deixa a estratégia bem clara. Comprar ativos de altíssima qualidade que botam dinheiro no caixa de forma recorrente. Certo, comprar coisa nova é sempre bom, mas e a casa que já estava arrumada? Será que o portfólio que o fundo já tinha está saudável para sustentar todo esse crescimento? A resposta talvez esteja neste número aqui, 95,3% de ocupação. Isso significa que as lojas dos shoppings do VISC11 estão praticamente todas alugadas. E o mais importante, esse é o maior nível de ocupação dos últimos 5 anos. Um sinal claríssimo de que os shoppings do VISC11 estão com a bola toda. Chegou a hora da verdade. Vamos dar uma olhada no boletim do fundo. Como é que foram as notas do VISC11 para os seus investidores? Olha, essa frase do relatório praticamente resume tudo. O fundo rendeu quase 113% desde que começou. Isso dá quase 37% a mais que o CDI, que é a nossa principal referência de investimento seguro aqui no Brasil. Traduzindo do Economés, o VISC11 não só deu lucro, como deu um banho num dos investimentos mais tradicionais do país. O relatório menciona um termo que pode parecer complicado, resultado acumulado, mas é bem simples na verdade. Pense nisso como uma poupança do fundo. É um lucro que já entrou, mas que fica guardado para garantir que os pagamentos mensais dos investidores não sofram solavancos. E essa poupança não é qualquer coisinha não. A gente está falando de R$ 1,50 por cota guardados. É um belo de um colchão de segurança que dá tranquilidade para o fundo passar por momentos mais turbulentos e manter os pagamentos em dia. Certo, o passado foi bom, o presente parece sólido. Mas para quem investe, o que realmente importa é o futuro. O que o relatório sinaliza que vem por aí?
Bom, se a gente junta tudo, shoppings lotados, novas aquisições que dão lucro, o resultado só podia ser um. A gestão do fundo ficou mais otimista e decidiu revisar para cima a previsão de quanto dinheiro vai distribuir. E a nova previsão oficial é essa aqui. A gestão projeta distribuir algo entre 84 e 90 centavos por cota por mês até o final de 2026. Para quem investe, isso é música para os ouvidos, traz mais previsibilidade e uma expectativa bem clara de renda passiva. Então, o que a gente viu foi um fundo em plena expansão, com as contas em dia e uma visão bem otimista para o futuro. A grande pergunta para o próximo relatório é, com esses novos shoppings no portfólio e a economia toda se mexendo, será que o VISC 11 vai conseguir entregar ainda mais? Fica aí a expectativa no ar.